Fala Fogão, tá começando a primeira edição da Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quinta-feira, 6 de fevereiro. Textor tem um plano, é o que a gente pode afirmar, uma vez que após o encerramento das principais janelas europeias, a gente começou a ver o noticiário do Botafogo muito mais movimentado em relação ao mercado da bola. Negociações, propostas, anúncio de reforço, como foi o caso do David Ricardo. Enfim, contratações. Algo que é super importante para a gente poder preencher as lacunas, as múltiplas lacunas que ainda existem no nosso elenco. Não podemos ter apenas um time forte. Temos que ter um elenco muito qualificado e com a devida profundidade para poder encarar essa temporada insana de 2025. A gente tem o Botafogo entendendo que a sua proposta pelo Roleiser é melhor do que a do Santos. O Juan Cruz já no Rio de Janeiro para assinar contrato conosco por 4 temporadas e já tendo dado declaração sobre essa oportunidade de defender o Glorioso. Vou trazer a fala do atleta aqui para você. E também temos a proposta, a negociação agora pelo Santiago Rodrigues, reposição a Thiago Almada. Só que antes da gente falar sobre a situação de cada um desses jogadores, eu queria conversar com você sobre o processo seletivo que o Textor vem realizando para a escolha do nosso novo treinador. Ontem, Textor e Roberto Mantini, conforme era esperado, seguindo aquela informação do Matheus Medeiros, tiveram uma conversa. E essa reunião foi considerada como super positiva, mas sem entrar no mérito ainda financeiro. Essa parte da proposta vem mais adiante. O primeiro objetivo do Textor, o seu propósito com tantas conversas, tantas entrevistas, foi alinhar expectativas. Por quê? O Textor não quer toda a temporada ter que ficar buscando um novo treinador. Ele quer estabelecer uma relação de pelo menos médio prazo. E para isso, antes de entrar em questão financeira, tempo de contrato, ele precisava entender o quê? Qual era o objetivo, qual era o plano de carreira de curto, médio e longo prazo de cada profissional com quem ele conversou. O que faz sentido. Precisava ser tão moroso esse processo? No meu ponto de vista, não. Mas o Textor foi fazendo as coisas no tempo dele, até porque a gente sabe que toda essa situação do Lyon, nesse começo de ano, nesse mês de janeiro, ele teve que se debruçar em relação a isso. Estava muito na cara que a situação do Lyon teve um impacto naquilo que vinha sendo feito no Botafogo. O Lyon precisava comprovar para a UEFA que tinha condições de seguir disputando a Europa League. O Lyon se reuniu com o órgão regulador da Ligue 1 para mostrar os avanços financeiros que eles estavam conseguindo, justamente porque eles têm aquele risco ainda, tá? No final da temporada francesa isso vai ser revisto, mas ainda aquele risco de rebaixamento, caso não apresente de fato condições financeiras para honrar com seus compromissos. Isso deve ser totalmente resolvido, porque a própria UEFA já assinou lá que o Lyon pode seguir disputando as suas competições europeias, né? Tá inclusive na fase de mata-mata da Europa League. Então o Textor deu toda uma atenção sim à equipe francesa, assim como ele já tinha feito isso em relação ao Botafogo. Tanto é que lá na França, numa coletiva que o Textor realizou, os franceses sinalizaram, um jornalista chegou e falou, aqui na França fica parecendo que o Botafogo é a esposa, tem muito mais atenção, e o Lyon é a amante. Na ocasião, o Textor até riu disso e tal, e explicou por que ele precisou dar muito mais atenção inicialmente ao Botafogo. Porque era um clube em situação falimentar, era muito problema acontecendo, assim que a SAF foi instituída, enfim. Sabemos que de vez em quando teremos aí uma troca no topo de prioridade. Pode ser o Botafogo, daqui a pouco pode ser o Lyon, daqui a pouco pode ser o Molenbeek, em menor escala, é verdade, ou então outro clube que o Textor vem adquirir. Então agora, com a situação do Lyon resolvida, a gente está vendo um noticiário do Glorioso muito mais movimentado. Muito mais. Não tem nem como comparar. Nos últimos dias, foram várias as coisas que aconteceram. Reunião com o Mantini, proposta pelo Roleiser, de empréstimo e depois de compra em definitivo, porque surgiu o Santos. E o Botafogo entende que a sua proposta é melhor, porque as metas para o bônus são mais fáceis de serem alcançadas, muito embora a nossa proposta seja de 10 milhões de euros e a do Santos podendo chegar a 12,5. Só que para chegar a 12,5, o Roleiser vai ter que jogar na casa de 80 partidas, porque é 1,5 a cada 20 jogos. Então vai demorar para chegar lá. Já as metas que o Botafogo estabeleceu seriam mais tranquilas, mais acessíveis. E o Benfica, portanto, receberia
essas cifras ofertadas mais rapidamente. Claro que você depende do aceite dos portugueses. Eu entendo que se o Benfica estabelecer ali que a proposta do Botafogo tem bastante valor, a gente acaba saindo na frente pela contratação do argentino. Por quê? Porque no Botafogo ele vai ter competições mais importantes, Libertadores e Copa do Mundo de Clubes. Ele vai fazer parte de um grupo multiclubes, o que pode facilitar um eventual retorno ao futebol europeu. E a gente não pode descartar isso, tá? E não é diminuir o Botafogo falar disso, porque é uma arma importante que a gente tem nas negociações. Por que o Roleiser, na época que o Botafogo demonstrou o primeiro interesse nele, lá no começo de 24, por que ele preferiu ir para o futebol europeu? Por que ele foi para o Benfica? Porque no plano de carreira dele, ele queria sair da Argentina direto para a Europa. Então dá para a gente imaginar que se o jogador retornar ao futebol sul-americano para poder retomar espaço e, claro, importância, né? Ele poder mostrar seu futebol novamente, com minutos e tal, grandes jogos, dá pra gente considerar que, no plano dele, um retorno ao velho continente é uma possibilidade. No Santos, os holofotes se viram pro Neymar, o que é natural. Tudo que o Neymar fizer vai ser prioritário de atenção da mídia. É natural isso. E o Santos não vai ter as mesmas competições que a gente. O Santos só vai jogar Brasileiro e Copa do Brasil. O Botafogo tem uma plataforma onde os olhos do mundo vão estar em cima da gente. E com isso, os nossos atletas, claro, podem se valorizar, podem chamar a atenção de vários mercados. Então, se o Benfica concordar com a proposta do Botafogo, eu entendo que a gente tem boas chances de confirmar a contratação do argentino. Tomara que assim aconteça, porque o Roleiser chegaria para revezar com o Arthur. São dois bons jogadores, a gente teria duas ótimas alternativas ali para a nossa ponta direita. Só que a gente também não pode só ficar nisso, né? E por isso eu vou falar agora do Juan Cruz. Ele já está no Rio de Janeiro e deu declaração à BTB Esporte sobre essa oportunidade de vestir a nossa camisa, dizendo o seguinte, abre aspas, muito feliz de estar aqui representando esse grande clube, como é o Botafogo. É um dos dias mais felizes da minha vida, estou realizado. É uma honra estar vestindo essa camisa, tenho certeza de que vou honrá-la. Vamos ser felizes. E ele também se mostrou pronto para atuar assim que for necessário, tá? Já vinha atuando, já tinha feito 2 ou 3 jogos pelo Ludogorets, mas ainda me adaptando, porque tivemos uma pré-temporada agora no começo. Sobre posição, isso vai depender do treinador. Eu me conheço bem, me sinto adaptado a diferentes posições. Vai depender do treinador. Nós não temos ainda esse treinador. Nossa preparação até aqui, você sabe, é genérica. Não é aquela preparação específica de um dado modelo, de uma metodologia. Isso vai depender, de fato, da escolha do novo comandante. Não tem como a gente fugir disso. A gente vai buscando melhorar os indicadores, os índices físicos dos nossos atletas, mas não tem como você estabelecer variações táticas, diferentes formas de atuar, jogadas ensaiadas. Isso vai ser realmente com o novo técnico. E vale destacar aqui sobre o Juan Cruz, além dessa empolgação que ele está por vestir a nossa camisa, vale destacar que as características dele lembram muito a do Júnior Santos, tá? Lembra muito a do Júnior Santos. Então você vê que o Botafogo vendeu o Raio por 8 milhões de dólares, jogador que ia fazer 31 anos lá em outubro, e contrata um outro de 23 anos que já tinha sido pretendido pelo futebol inglês e também pelo futebol belga. O West Ham e o Genk, né, no caso. E as propostas giravam aí na casa dos 9 milhões de euros. Então o Botafogo está acreditando que o Juan Cruz ele pode se desenvolver, vai ter um nível de dificuldade maior aqui no Brasil do que era na Bulgária, logicamente, porque o nível competitivo aqui é maior. Mas a trajetória dele me lembra muito a do Igor Jesus, cara. O Igor Jesus, quando saiu aqui do futebol brasileiro, ele não saiu assim, tendo um desempenho extraordinário, números absurdos. Ele estava se destacando na base do Coxa, subiu pro profissional, e aí por uma necessidade, o Curitiba precisou vender, porque precisava fazer caixa. Só que não era um jogador assim que estava todo mundo olhando. Ele vai para os Emirados Árabes, que é uma liga fraca, a liga emiradense é fraca, e ele começa a se destacar, ele começa a ter a oportunidade de jogar e se desenvolve. Volta ao Brasil e a história foi feita. O Juan Cruz, quando ele saiu do Brasil, ele também não tinha números extraordinários. Mas lá na Europa, na Bulgária, que assim como a Liga dos Emirados Árabes é um nível abaixo, pelo menos um nível, ele vai e acontece. 82 jogos, 40 participações em gols, 28 bolas na rede e 12 assistências. São números interessantes. E agora ele vai tentar fazer história aqui também. E eu vou torcer para acontecer.
Eu não vou ficar aqui criticando, questionando. 8 milhões de euros, que absurdo. O dinheiro é do Textor, é da Eagle, e eles sabem o que tem que fazer. Tem um monte de gente especializada analisando as contratações que o Botafogo vai tentar. Logo, eu não vou aqui chegar e falar que é um erro por conta de um vídeo do YouTube que eu assisti. Não faria o menor sentido, sinceramente. Agora, o ponto mais importante de tudo isso, dessas movimentações que a gente tem visto, é a reposição ao Thiago Almada. Santiago Rodrigues, jogador do New York City, que é do grupo, inclusive, né? É do grupo City. Excelentes números. O mapa de calor do jogador é muito parecido com o Almada, mas muita coisa mesmo. Eu vou até botar aqui na tela para você poder ver. E é um jogador com seus 25 anos de idade que chegaria realmente para agregar bastante. O Botafogo estava tentando a contratação do Bitelo, você sabe disso, mas o Dínamo de Moscou ficou dificultando a questão da forma de pagamento, 10 milhões à vista, e o Botafogo, obviamente, começa a se movimentar. E pelo que parece, existe uma boa possibilidade do Santiago Rodrigues virar jogador do Botafogo. Ele tem passagem pela seleção uruguaia, foram mais de 10 convocações, 11 convocações, alguma coisa assim. E no último ano, nesse ano de 24, com a camisa do New York City, ele teve os seguintes números. Se liga só. Ó, SofaScore, 40 jogos, 16 gols, 6 assistências, ou seja, 22 participações em gols em 40 jogos. Excelentes números. 160 minutos para participar de gol, 19 grandes chances criadas, 89 passes decisivos, 105 dribles certos, 60 desarmes. Ainda é voluntarioso nessa parte defensiva, a parte tática, né? Trabalha muito ali com a perna direita, de vez em quando utilizando a sua perna esquerda, né? Mas normalmente com a perna direita, com muita habilidade, com capacidade de trabalhar em espaços curtos, capacidade de encontrar seus companheiros com passes maravilhosos, boa capacidade de finalização, bola parada. Seria realmente um jogador muito interessante. Ele tem 24 anos de idade, eu falei 25, né? Ele tem 24 anos de idade, mas vai fazer 25. Na verdade, já fez 25. É porque o SofaScore aqui colocou 24, então acabou me confundindo. Então, 25 anos de idade, 1,72 m, destro, jogando ali como um ponta meia esquerda. Muito parecido com o que o Thiago Almada fazia. Muita coisa. Então, claramente, um atleta que o Botafogo está de olho para poder repor essa saída. E é um jogador de muita qualidade. Não dá para a gente falar nada diferente disso. Absolutamente nada. Me anima a possibilidade de contratação desse atleta, de verdade, me anima. Porque, pelo que eu pude já assistir de melhores momentos e tudo mais, que é, claro, um recorte, mas, cara, tem habilidade, tá? Tem bastante habilidade. Aí seria uma questão de se adaptar ao futebol brasileiro. Mas eu fiquei bastante animado. Não sabemos ainda as cifras envolvidas, tá? Não sabemos, essa notícia ainda não teve. Mas imagino que não seja um jogador baratinho, né? Imagino que não seja uma coisa assim. Não 18 milhões de euros, como é o caso do Bitelo, mas não deve ser também baratinho. Deve ser ali na casa dos 10, 11, 12 milhões de euros. Dá pra gente imaginar algo assim. Porque são as cifras usuais para jogadores com esse perfil. Tu já conhecia o jogador, Fogão? Se sim, comenta aqui. E o que você acha dessas movimentações? Olha, se a gente tiver um setor ofensivo com Arthur, Roleiser, Santiago Rodrigues, Matheus Martins, Savarino, Igor Jesus, Juan Cruz, a situação já fica bem interessante, tá? Bem interessante. Enfim, vamos torcer para dar certo. Eu tô indo nessa, daqui a pouco eu tô de volta. Deixe seu like, inscreva-se no canal, super importante. Na hora do almoço esteja aqui, 1h05 da tarde, fechou? Beijo no coração, fui!